Oi pessoal, tudo bem? Ontem eu coloquei uma enquete no Instagram, um teste na verdade, sobre quais seriam os motivos que levaram o Van Gogh, né, o pintor super famoso, a decepar a própria orelha, né? A maioria acertou, né? Seria um diagnóstico entre bipolaridade e abstinência de bebida também. Porém, naquela época não tinha nada muito comprovado, então não foi bem assim, não se tem certeza, né, do que levou ele a fazer isso. Tem uns comentários também na internet que foi muita coisa junto, assim, na verdade ele nunca conseguiu ter uma vida amorosa, assim, né, duradoura e tal. E entre tudo que ele estava passando, ele pintou muitos quadros em vida. Porém, ele só começou a vender e ficar famoso depois de morto mesmo, né? Então ficava aquela questão de ele estar meio frustrado porque ele não fazia sucesso, né? Ele tinha chamado Gauguin, que é um pintor super famoso também, para dividir a casa com ele, e tinha todo um projeto de começar uma casa de arte, né? Mas acabando, Gauguin não suportou assim, é, e acabou saindo. E logo também ele teve a notícia que o irmão dele, que era super amigo, parceiro, ia se casar. Então, pode ser ou não pode ser um mix de muita coisa ruim que estava acontecendo com ele, né? E ele acabou decepando a orelha, até na época houve muito, até hoje, uma polêmica muito grande se ele realmente cortou toda a orelha fora ou se foi só o lóbulo, né? Porém, o médico que era amigo dele, que foi quem socorreu ele na época ali, é, deixou por escrito, deixou um papel mostrando o desenho, como ficou essa orelha dele e, e um pontilhado assim bem certinho, né? Que realmente ele arrancou toda a orelha. E também tem a questão que ele entregou a orelha para uma amiga dele, Gabi, né? Que era uma moça que trabalhava num bordel, mas aparentemente era uma faxineira e não uma prostituta, né? E o porquê de ele ter feito isso? É porque, na verdade, naquela época, quando ele chegou na Espanha, né, que ele era da Holanda, mas ele foi para a Espanha querer um pouco mais de tranquilidade para ele poder trabalhar. E quando ele chegou lá, ele foi participar de uma tourada. E na tourada, naquela época, quando a tourada era bem sucedida, eles tinham o costume de cortar as duas orelhas do touro e entregar para alguém da plateia, né? Então eles acham que foi meio que baseado nisso que ele cortou a orelha e foi lá e entregou para uma moça que era amiga dele, né? Que em muitos casos também muita gente diz que na verdade ela era uma prostituta e tal, mas são muitas contradições nessa história dele. Inclusive também até a própria morte dele tem muita contradição. Porque muitos dizem que após, eu acho que foi uns 18 meses após ele ter decepado a própria orelha, ele acabou falecendo, né, devido a um ferimento de bala que na época é, foi dado como suicídio, né? Porém, é, tem uma história também que ele estava num campo de girassóis pintando um quadro e tinham dois amigos morando, tinham dois amigos brincando com uma arma de fogo ali próximo, né? E acabaram disparando e acertaram ele sem querer. E ele também por pena dos amigos, porque ele sabia que foi sem querer mesmo, né? Ele acabou assumindo a culpa para não prejudicar eles. Então ele caminhou por uma distância longa, né, até o hospital e quando ele chegou lá, ele disse que não era para acusar ninguém, que ele mesmo tinha tentado se matar, né? Mas as próprias evidências também, assim, a forma onde o tiro pegou, de onde que o tiro poderia ter sido disparado, né? Não fazia sentido e a arma também nunca foi encontrada. Então, até existem alguns registros que falam que um tempo depois, passado muito tempo ali, um desses meninos que atiraram nele admitiu a culpa realmente, né? Mas são várias e várias histórias e nada exatamente confirmado, né? Então é isso, só para deixar um pouco para vocês de algumas curiosidades da vida desse pintor que depois de morto é que foi fazer muito sucesso, né? É isso, pessoal. Até a próxima.